Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Vozes Vistas. O Vozes Vistas é o nosso podcast onde nós da Vistas Brasil vamos dar voz à nossa comunidade. Seja a nossa comunidade de membros, chairs, palestrantes, pessoas que fazem parte da comunidade do dia a dia, do impacto que a gente gera na vida de CEOs e empresários. A Vistas é a maior organização de peer advisory do mundo, de mentoria de líderes, empresários e CEOs, hoje presente em mais de 40 países, com pouco mais de 45 mil membros. Eu, Tadeu Ferreira, tenho o prazer de liderar a expansão do Brasil, sou membro aqui no Brasil e sei a importância que é ter uma ambiência de troca entre pessoas. E esse é o nosso primeiro episódio, é o primeiro podcast do Vozes Vistas. Ao longo do ano de 2026, a gente vai ter vários outros episódios com muitos temas, governança, sucessão, vendas, vários tipos de assunto a gente vai trazer aqui e a gente vai ouvir muita voz boa aqui. Mas eu tive o prazer de chamar uma pessoa que no ano de 2025 foi um palestrante muito bem avaliado dentro dos nossos grupos, uma das pessoas que mais palestrou, levou conhecimento aos grupos da Vistage, que é Anderson Pellegrini. A gente já fez um conteúdo junto Verdade. e eu tenho, assim, muito carinho por você, pela sua capacidade de ser uma pessoa que leva o conhecimento de uma maneira simples, Anderson. E eu podia, gente, pegar aqui e ficar fazendo pergunta para o Anderson, um monte de coisa, e o bate-papo ia ser super legal. Mas eu pedi para ele trazer um cenário, né, que está aqui, ó, Brasil 2026, riscos, oportunidades, valores econômicos para a gestão empresarial. Como é importante a gente olhar isso e ter uma perspectiva. Então, assim, Anderson, primeiro, obrigado mais uma vez por você estar aqui junto com a gente, né? Hoje, aqui no dia que a gente está gravando isso, você já palestrou num grupo da Vista de hoje, Verdade. né? Então, tá sempre ali conectado à nossa comunidade, e isso me dá bastante aí alegria de ver como uma pessoa com sua competência pode transferir conhecimento para a gente. Então, quero te deixar à vontade. Se eu achar que eu tenho que dar um pitaco ou outro, Por perguntar uma favor. coisa, eu vou fazer. Mas se apresenta, conta um pouquinho quem você é e já, por favor, leva o conhecimento para a gente de uma maneira sofisticada que eu sei que você vai fazer. Legal. Olha, Tadeu, antes de mais nada, muito obrigado. É uma enorme satisfação participar de mais um projeto da Vistage. Enfim, já me sinto, né, membro, participante dessa comunidade. Fiz várias palestras, tenho feito, né, Sim. sempre levando a discussão sobre o ambiente econômico a um público muito seleto, né, de empresários, executivos, enfim, gente de alta gerência e que precisa, né, conhecer melhor e também discutir a partir de sua visão de mundo, o que está acontecendo no ambiente econômico e, naturalmente, como é que ele impacta, né, o ambiente de negócios. Então, é uma satisfação estar aqui, inaugurando mais esse projeto junto à Vistage e num começo de ano, né, que é sempre um momento para lá de oportuno para discutirmos cenários, né? Quer Sim. dizer, é aquele momento de renovação, todo mundo com aquela energia de começo de ano, novos projetos, ambições, Dieta. sonhos, né? Dieta, meta, Tudo isso aí. né? E, lógico, o que se espera Tá bom. da economia, tá? Legal. Então a ideia hoje é batermos um papo aqui, Maravilha. não se trata de uma palestra, é uma Legal. troca de ideias. E eu trouxe algumas telas, inclusive, para ilustrar, né, essa visão do que pode ser 2026, tá? Maravilha. Maravilha. E eu já começo, viu, Tadeu? Lembrando que esse ano, ao contrário, né, do que muitos dizem, não, esse é um ano atípico, temos que ter atenção, né? Porque a eleição, a Copa do Mundo, muitos feriados de final de semana. E aí eu brinco respondendo: olha, é verdade, tudo isso de fato vai acontecer. Só que não é exatamente uma novidade esse cenário, né? Não é uma ciência de Eleições joguete, né? acontecem de 2 em 2 Sim. anos, né? Feriados existem desde sempre. Copa do Mundo a gente já sabe, vai ter também a cada 4 anos. Então a grande questão é como nós nos preparamos para um ano com essas características, isso não traz nada de inovador, e quais são os números e até expectativas que a gente pode visualizar pensando num ano né, com esse perfil, com essa configuração que se apresenta, tá? Não temos bola de cristal, né, Tadeu? Ninguém tem, eu também duvidaria de alguém Aham. que dissesse isso, mas o que a gente tem é, sim, números que dão um bom diagnóstico do presente e também, por que não, permitem, no mínimo, insights, né, sobre o que pode acontecer num Legal. futuro próximo. E
E isso, Tadeu, para tomada de decisão empresarial é algo crucial, Com né? certeza. Não há gestor com bola de cristal. O que você tem de verdade é alguém que monitora o ambiente econômico, entende que não tem ingerência sobre ele vem pronto, né? Quer dizer, ele é dado, Claro. mas é papel meu na figura de gestor monitorá-lo, traduzi-lo, né? E observá-lo sob as nuances de oportunidades, desafios, riscos que ele possa trazer para o meu negócio. Acho que esse é o grande desafio do gestor. E sabe, Tadeu, fica aquela provocação, mais uma, né? Muita gente diz, pô, mas a Selic está alta e não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Não há. Quer dizer, quem decide é o Banco Central, é o Copom, eles se reúnem a cada 45 dias e o que eles decidirem é exatamente o que vai acontecer na economia. Sim. O nosso papel aqui é outro. Nós temos que interpretar essa decisão, temos que tentar observar para que lado ela vai, de um mês para outro, né, a cada 45 dias, e o principal, a gente tem que tentar perceber de que maneira ela se traduz em impactos, oportunidades ou desafios no nosso dia a dia. Então esse é um pouco do meu trabalho, tá, Tadeu? Sim, eu tô otimista, Anderson, tô otimista. Sim, pé no chão, né, Tadeu? Claro. Não um otimismo tolo, mas aquele otimismo pés no chão, né? E aproveitando, eu nem falei, né, Tadeu? Olha, já me apresento aqui rapidamente, né? Eu sou economista de formação, já são aí mais de 25 anos atuante na área. Eu tenho meu doutorado também na área de desenvolvimento econômico e atuo não só como economista também, mas como professor, particularmente na educação executiva há muitos anos. Então, estou como professor convidado nos MBAs da FGV, da USPESAL, que já, enfim, há muitos anos, e sempre trabalhando aí em sala de aula, palestras, workshops, no ambiente corporativo em especial, com os temas ligados à economia, cenários e particularmente tomada de decisão, né? E eu trabalho muito, já comentei com o Tadeu, com a área de economia comportamental também, né? Que quer dizer, aquele estudo de como expectativas, né, tomada de decisão com mais ou menos racionalidade afeta o dia a dia empresarial. E nos tempos modernos, sem dúvida, é um tema em alta, né? Legal. Mas vamos lá, né, Tadeu? Vamos a lá. ideia é a gente entrar um pouquinho nesse Brasil 2026, Nosso tá? Brasilzão, O bora. Brasilzão. Bom, para falar disso, gente, eu trago aqui uma primeira tela que nos lembra um conceito econômico muito conhecido, muito usado, não só no ambiente acadêmico, mas até como ferramenta de gestão e interpretação de realidade. A imagem do que é um ciclo econômico dentro dessa lógica do business cycle, né? Que nada mais é do que um ciclo econômico fortemente determinado pelo ambiente de negócios, pelas empresas. Essa imagem é muito útil para a gente interpretar a realidade, e eu vou até além, viu, Tadeu? Para a gente enxergar também onde o Brasil se encaixa ou né, se enquadra nesse momento. Legal. Então, para a gente ter uma ideia, um ciclo econômico típico, vocês estão vendo aí na tela, né? Ele faz esse movimento de montanha-russa. Então, o PIB ele cresce ou encolhe e isso forma um desempenho que corresponde a momentos de expansão e de contração da atividade econômica, compondo um ciclo completo. Perfeito. Um ciclo completo, ele passa por crescimento econômico, né, que é o crescimento do PIB per capita, ele pode atingir um pico, né, que se torna uma estagnação, a economia para de crescer, depois ele pode conhecer uma recessão, quer dizer, o PIB encolhe, aí óbvio, né, desemprego aumenta, empresas produzem menos, faturam menos, demitem, né, inadimplência aumenta, cai o poder aquisitivo, enfim, é uma fase muito ruim, naturalmente, né? Quer dizer, ela tem um impacto negativo na sociedade. Temos, e no Brasil já passamos por isso algumas vezes. E Tadeu, e finalmente a última fase ali, né? Fazendo a montanha russa, é o vale, né?
O Vale, ele pode representar um fundo do poço, um agravamento da recessão, uma depressão A econômica, né? Venezuela, por exemplo. A Venezuela chegou nesse nível anos atrás, a Argentina, nos últimos 20 anos, também pisou nesse terreno, né? Quer dizer, aí, lamentavelmente, a crise ela se espalha, ela contamina os ambientes político, institucional, empresas quebram, desemprego bate recorde. É um cenário terrível, mas o Vale ele também pode representar aquele turning point, né? Quer dizer, o ponto de inflexão, o começo de um novo ciclo de crescimento, que num primeiro momento nós chamaremos de recuperação econômica. Anderson, mas por que não crescimento logo de uma vez? Pessoal, a recuperação econômica é sim crescimento, mas é um crescimento sobre uma base pré-existente. É quando eu cresço reativando capacidade produtiva que, vamos dizer, estava ociosa, né, em função da crise, mas que agora volta a operar na retomada. Sair do negativo para o Saiu do negativo. Vamos dar exemplos bem cotidianos, Tadeu. Recuperação por exemplo, né, aquele engenheiro que está 2 anos desempregado, ele está basicamente vivendo de pequenas tarefas, fazendo alguns bicos, tal. Finalmente ele consegue uma oportunidade, um processo seletivo e é contratado para um cargo de engenharia. Então ele sai daqueles trabalhos temporários, até fora da área dele, e consegue se recolocar na função de formação e experiência dele. Isso é recuperação. Recuperação é aquela empresa que tem 30% de máquinas ociosas há 1 ano e meio, finalmente ela volta a operar com as máquinas a 95% ou 98%. Isso é um sinal de recuperação. Então a recuperação, gente, ela é boa. Claro. Né? Ela é boa. Ela tende a ser rápida e ela representa o fim do processo de crise. Por que eu não vou chamá-la de imediato de crescimento efetivo? Porque o crescimento efetivo, gente, é uma expansão da atividade produtiva. Então não é a empresa colocando máquina parada para funcionar. Aumentando mais. É a empresa anunciando que vai inaugurar um novo galpão e vai comprar um maquinário completamente novo. Isso é sinal de expansão da economia, né? É o anúncio de construção de um shopping novo e por aí vai. Legal. Pensando no Brasil, Tadeu, olha que interessante, né? Olhando essa imagem simples e didática do ciclo Uma econômico. bandeirinha lá. Vamos tentar marcar, né? Pensando em Brasil, Tadeu, vamos voltar no tempo um pouquinho, vale a pena. Tá. Se pegarmos de 2014, e aí eu vou ter aquela crise, 14, 15, 16, o PIB derreteu, houve muito ruído também na área política, enfim, momento Difícil. bastante complicado, entramos ali em recessão. A partir de 16, 17, né, especificamente, a gente volta a crescer em termos de recuperação econômica em função do tombo 14, 15, 16. Certo. Então eu pego lá 17, 18 e 19, a economia cresce timidamente, são anos ali de 1,8, 1,6, mas é um crescimento e é um crescimento que a gente qualifica como recuperação. Claro. Legal. Só que aí a recuperação não se completa e nós entramos em 2020. Pandemia. Triste episódio, uma crise sanitária muito triste, grave, com impactos também no econômico. Claro. Então você vai ter um ano de 20 em recessão de novo. Então é como se eu dissesse a você, olha, o paciente estava se recuperando do tombo, caiu de novo. Caiu de novo. Aí, a partir de 21, a gente volta a construir uma nova recuperação, que na verdade se refere ao tombo da pandemia, mas também ainda feridas 14, restantes 15. de 14, 15, 16. Então, 21, 22, até meados de 23, tecnicamente nós estamos em recuperação. Perfeito. Ou seja, vamos resumir isso, ficamos quase uma década entre queda, crise, recessões até bem agudas e recuperações.
crise, recuperação, crise, recuperação. E nessa brincadeira, eu fui de 14 até pelo menos 23, eventualmente meados de 24. Perfeito. Bom, é uma brincadeira de 10 anos. Mas É começamos como. a colocar a cabeça fora da água agora? Exatamente. É como se eu dissesse, durante 10 anos eu caminhei para o lado, né? Eu dava um passo para trás, outro para o lado, um para trás, outro para o lado. A boa novidade, Tadeu, é que, óbvio, né? A gente não consegue fazer uma datação precisa, mas de pelo menos 24 para cá, então, vamos jogar aí algo em torno de 2 anos, nós estamos, de fato, diante do desafio do crescimento. Certo. Depois de praticamente uma década sem conseguir efetivamente, né, tratar do tema com essa objetividade. Então é coisa de 2, talvez 3 anos para cá. O crescimento é óbvio, é melhor, é mais legal e, ao mesmo tempo, que é mais desafiante. O Legal. que eu quero dizer com desafiante? Ele exige mais. Ele exige aquela lição de casa atrasada, né? Uhum. Então vamos imaginar, a recessão, a crise, obviamente são ruins. A recuperação, bom, bem ou mal, eu estou me reerguendo sobre uma base econômica, um nível de utilização, de capacidade instalada, que já estão ali e que, né, estão se reativando em prol do crescimento. Agora, o crescimento para valer é a expansão. E a expansão ela vai exigir o quê? Um ambiente de negócios mais atraente, vai exigir temas antigos repaginados ou revisitados, ou mesmo atacados. Um deles é a reforma tributária. Veja que curioso, né? Por que de repente parece que ela ganhou urgência máxima tal? Não, na verdade é um tema importante há muito tempo no Brasil, mas aparentemente se tornou importante e urgente nos últimos, sei lá, 3 anos mais ou menos, em função também desse, né, desse momento de volta ao crescimento. Claro. E o crescimento diz, olha, você tem que ter um ambiente que atraia o novo investimento e uma das searas aí, sem dúvida nenhuma, era a questão da complexidade tributária, muito conhecida de todos nós e pouco atraente, né, para o novo investimento no Brasil. Daí a reforma, recentemente aí, encampada e, enfim, em andamento, né? Até 2033 tem muita coisa, né? Mas pensando nisso, Tadeu, estamos em crescimento. Legal, eu desembarquei no presente. Quais são os vetores, os drivers capazes de afetar o nosso desempenho? Olha, Tadeu, de maneira simples e didática, vamos dizer assim, o que determina a trajetória do carrinho na montanha-russa, né? Vamos imaginar esse gráfico é uma montanha-russa. É basicamente dois conjuntos, né? São basicamente dois conjuntos de variáveis, né? Ou mudanças. Aquilo que a gente pode chamar de variável externa ou exógena, aquela que acontece fora do nosso ambiente econômico, e a variável endógena, né? O ambiente doméstico, aquilo que acontece internamente à nossa economia. No caso de uma economia dinâmica e grande como a brasileira, um bom analista da conjuntura, ele parte sempre desse princípio, Tadeu. O que o ambiente externo me oferece, impactando no meu desempenho, e o que domesticamente eu tenho me é oferecido, também impactante no meu desempenho. Então, o papo que eu, né, vou conduzir agora, Tadeu, na verdade é tentar pontuar alguns highlights aí, né? Alguns pontos, tanto de fora para dentro, quanto internamente. Legal. Tá? Legal. Bom, vamos começar pelo exógeno, de fora para dentro, ambiente externo, tá? Legal. Olha, muita coisa que acontece lá fora, Tadeu, tem potencial de impacto na nossa economia, de Sim, confrontos geopolíticos, guerras e, enfim, decisões de diferentes perfis. Mas algo é fato, Tadeu. Se observarmos, eu diria que 4 ou 5 países no máximo, e o Brasil se relaciona economicamente com mais de uma centena. Mas se eu pegar uns 4 ou 5, eu diria que eles são responsáveis por mais da metade desse relacionamento econômico internacional do Brasil. Sim. Relacionamento econômico, Tadeu, eu estou me referindo a basicamente balança comercial,
exportação e importação, e investimento estrangeiro. Claro. Quer dizer, são países que aportam frequentemente dinheiro por aqui e não é pouco. Certo. Esse grupo, Tadeu, merece uma atenção mais próxima. Quer dizer, merece o nosso monitoramento mais de perto. Em que sentido? Se vão bem e, óbvio, mantém bom relacionamento com o Brasil, é um vento soprando a nosso favor. Não garante que a nossa economia terá bom desempenho, óbvio, mas é como se eu dissesse: olha, eu estou numa prova, né? O barquinho à vela ali, regata, enfim, não lembro se é esse o termo, mas o vento está me ajudando, eu tenho mais chance de obter um bom É desempenho. o voo da pipa e não da galinha, né? Exatamente. Se eles vão mal e pior, ainda mantém um relacionamento ruidoso ou distante em relação ao Brasil, é óbvio, o vento não está me ajudando. Claro. Isso não garante que eu vá ter né, um desempenho ruim, mas vai dar mais trabalho fazer com que o meu barquinho chegue destacado na prova, tá? Então, eu estou falando de quem? Vocês já devem estar pensando aí, o Tadeu, quem está nos assistindo, você está falando de Estados Unidos, China, zona do euro, mas eu faço um rápido convite. Vamos dar uma olhadinha em quem são os principais parceiros do Perfeito. Brasil? A lista é essa mesmo, tá, Tadeu? Mas é legal a gente ir para o campo, né, empírico, técnico. Quer dizer, olha, vamos olhar o número, vamos olhar a realidade e vamos ver se ela confirma aquilo que a gente entende como principais parceiros. Dá uma olhadinha nesse gráfico. No retângulo do lado esquerdo, eu tenho os produtos que o Brasil mais exporta. Não tem muita novidade para quem acompanha o comércio internacional, né? Eu tenho ali petróleo cru, a indústria extrativista, né? Derivados do ferro, petróleo, eu tenho grãos, né? Eu tenho lá soja, milho, eu tenho açúcar, suco de frutas, carnes ali embaixo, o azulzinho ali é componentes automotivos. Então, esses são os itens exportados pelo Brasil. E no lado direito eu tenho os destinos, no outro retângulo grande, né? Pessoal, a China, sem dúvida, hoje é a maior compradora do Brasil, né? Claro. 27% do que a gente exporta tem como destino a China. Logo em seguida, eu tenho no canto direito, nessa cor meio roxa, a União Europeia, a zona do euro, ali são vários países. Ali ao lado eu tenho Estados Unidos com 11, quase 12% na cor azul, né? México e Canadá, eu tenho uma Argentina beirando os 4%, vizinho aqui, é bastante. E com isso, olha, nessa brincadeira, eu já facilmente bati 50% ou mais da nossa relação internacional, tá? Então, de bate-pronto, Tadeu, o que eu te diria? Monitorar o desempenho desses players é fundamental para a gente. Claro. Eles compram e investem na gente. Mas vamos dar uma olhadinha na outra mão? Olha o que eu tenho aqui. Agora é a gente comprando. A gente comprando. Bom, a pauta de compras é muito grande. Olha, o azulzinho ali eu tenho componentes, circuitos, né, componentes integrados ali, eletrônicos, telefonia. Eu tenho no roxo ali vacina, fármacos, pesticidas, petróleo refinado, componentes automotivos. Enfim, o Brasil tem uma pauta grande de importação e muitos dos itens a gente sabe são de alto valor agregado. De onde eles vêm, Tadeu? China de novo liderando, 25%. Né? Estados Unidos aqui uma fatia um pouco maior, 15%, quase 16%. A zona do euro, você olha no cantinho roxo aí, né? Como a Alemanha, Itália, Rússia também tem destaque. A Argentina beirando 5% também não é pouca coisa. Então, grosseiramente, dá para dizer que são os mesmos players de novo, né? Quer dizer, é o mesmo grupinho que se relaciona na exportação. Com isso em mente, Tadeu, o que vale a pena a gente fazer? Vamos dar uma olhada no desempenho de cada um deles? Certo. Né? O que se espera deles para esse ano, imaginando que os drivers, de novo, são quem se relaciona mais economicamente com o Brasil, que desempenho terão e, finalmente, claro, né, o quão bom é o relacionamento do Brasil com essas regiões. Para falar nisso,
Eu trouxe aqui uma previsão que é do comecinho do ano e foi feita pelo FMI. O FMI, ele tem um documento chamado World Economic Outlook, que é uma publicação aberta, enfim, acesso público, né, gratuito, e ele tem uma longa tradição como instituição em fazer previsões e projeções, né, para os países, ao passo que também é uma visão, digamos, mais conservadora e portanto, pés no chão. Que previsões esse documento do FMI nos trouxe agora no começo de 26, pensando em 25, já foi, né? É uma estimativa. 25 é o azulzinho. 25 é o azulzinho, 26 é o laranja, aí sem dúvida é previsão, e o cinza 27. Tá? Então, as 3 colunas, o ano que já foi, e os 2 que estão aí, né, a se apresentar. Olha, para Estados Unidos, o ano passado, provavelmente em torno de 2, esse ano 2,4 e para o ano que vem 2. É um desempenho razoavelmente bom. Não é um desempenho esfuziante, né? Os Estados Unidos já teve algo superior a 3%, há 2, 3 anos atrás, 2024, se não me falha a memória, 3 ponto alguma coisa, mas é um desempenho razoavelmente bom. Ele ainda reflete muito a transição de governo e o próprio ruído inicial de um novo modelo, não só de governo, mas de política econômica e até de comunicação, né, Claro. Tadeu? Representado mais agressiva. na era Trump. É uma comunicação mais agressiva, as negociações são mais duras, né? A imposição aí de tarifas e barganhas mais rígidas, né? Ficou muito caracterizado, inclusive em relação ao Brasil, né? Claro. Então, isso gerou uma certa, digamos, incerteza em relação ao desempenho da economia americana para esse ano. De qualquer forma, no meio do ano passado, o FMI mostrava uma previsão menos otimista. Se eu não me engano, para 2026 ele estava falando em 1,8, 1,9, salvo engano, para Estados Unidos. Agora ele já propõe algo aí como 2, 2,4, enfim, alguma coisa assim. Eu acho que teve aquele impacto inicial, né, Tadeu, das políticas econômicas do presidente Trump e a ideia de que, olha, o tarifaço, não apenas Brasil, tá, gente, mas em termos globais, porque a China entrou no balaio, em algum momento lá em agosto ele falou que a Índia também ia ser tarifada, né? São grandes players. E a impressão que a gente tinha é, se isso for levado a cabo, né? Ok, é uma política, ele é o presidente, né? Mas há um risco de inflacionar-se a economia norte-americana. Claro. E aí, nada bom, né? Nada bom, porque o Banco Central americano, independente que é há muito tempo, não hesitaria em elevar juros diante de um eventual cenário inflacionário. Claro. Então, hoje, né, passados meses do ruído tarifário, né, a impressão que a gente tem é que, na verdade, essa questão tarifária foi um caminho, né, que ele encontrou, ao estilo dele de política, claro, para abrir canais ou até induzir negociações relacionadas a outros temas da pauta norte-americana envolvendo países grandes players, né, como um Brasil, uma Índia, uma China, né? Aqui no caso do Brasil há várias outras questões além da tarifação, né? Como é que ele vai manter a parceria com o Brasil, né? Projetos futuros, a gente fala muito em explorar a questão das terras raras, quem vai estar junto com o Brasil nessa. Então, a gente imagina que outros temas, além da própria tarifação, entraram em jogo, né? E acabam também, vamos dizer, ajudando a entender o que foi esse baque inicial da tarifação. De qualquer forma, não ocorreu, pelo menos para o Brasil, né, o primeiro momento foi assustador, né, Tadeu? Mas depois né, as armas foram sendo tiradas da mesa e até já para o final do ano, algum aceno de simpatia aí, né, com o governo brasileiro, enfim, com a economia brasileira. O que para nós, eu sou muito pragmático, tá, Tadeu? Eu acho que você pode ter, né,
deve ter suas preferências, Claro. ideologias, o que seja, mas quando a gente fala em economia, em que se prevaleça, né, um certo pragmatismo, né? O que é Claro. melhor para o Brasil? O Brasil tem que ter bom relacionamento com China, assim como tem que ter bom relacionamento com os Estados Unidos, né? Sim, Somos um país emergente, nós dependemos de investimento externo, sim, dependemos de absorver e replicar, né, e talvez criar tecnologias que vêm de fora e sim. podem ser adaptadas e melhoradas aqui dentro. Isso, né, ajuda o nosso parque industrial a se desenvolver. Então é pragmatismo, E né? agora com a zona do euro também, né? Com o Agora, com novo a zona acordo. do euro, aliás, você tocou num assunto sensível, já é Ah, já é na próxima. a próxima tela. Pessoal, a boa notícia aqui é que a zona do euro ela não vem apresentando um crescimento expressivo, impactante. Para o padrão deles, é razoável esse desempenho de 1,5, Sim, né? Mas em que se pese, sofreram muito na pandemia, o tombo sim, lá foi muito feio, em termos não só humanos, claro, mas econômicos também. No pós-pandemia, ainda sofreram o impacto do Brexit, a saída da Inglaterra do bloco, quase que simultaneamente Rússia invadindo na Ucrânia Ucrânia. e inflacionando petróleo, gás. Então, quer dizer, a zona do euro, da pandemia para cá, ela vem tomando chacoalhadas aí muito fortes em termos econômicos e políticos e sociais também, né? Ainda assim, esse desempenho, olhando ano passado, esse ano, o ano que vem, é um desempenho razoavelmente bom para um padrão de crescimento que não tem ido muito além disso já há bastante tempo. A grande notícia, Tadeu, é que depois de muitos anos de negociação, finalmente saiu do papel o acordo Mercosul-União Europeia. Muito bom. E esse acordo, Tadeu, do lado do Mercosul, claro, o peso pesado é Brasil pelo tamanho da economia, né? Claro. Proporcionalmente E é uma somos oportunidade, o né? maior e é uma baita oportunidade, tá? Esse acordo ele já foi, vamos dizer, assinado pelos países, né? Presidentes, enfim, e agora ele está na fase de verificação e aprovação no parlamento e nos congressos envolvidos. Mas tudo indica vai caminhar positivamente. Muito bom. Tá? E a notícia ele prevê, não obviamente de hoje para amanhã, isso é um raio aí de pelo menos uma década, a criação de uma zona de livre comércio, Muito bom. ou seja, livre circulação de bens e serviços. E só para você ter uma dimensão, Tadeu, se eu pegar hoje Mercosul e União Europeia, eu estou falando aí de um mercado consumidor de pelo menos 700 milhões de habitantes. Muito bom. Para um país como o Brasil, é fantástico. Ou Fantástico. pode ser fantástico. Claro, tudo cabe da nossa capacidade empresarial e também governamental de transformar essa oportunidade numa tremenda janela de crescimento. Mas as perspectivas são sim muito boas. Muito produto brasileiro pode ter entrada facilitada na zona do euro, algo que deve impactar a economia e os negócios nos próximos anos fortemente. E, Tadeu, não dá para esperar, tá? Tá. Eu quero dizer o seguinte: quando o acordo começar a vigorar, se você tem potencial exportador, Começa agora. comece a prospectar, monitore o acordo, tente perceber para onde, para quem, para onde direcionar o teu produto, porque essa é aquela janelinha de oportunidade que ela vai se abrindo lentamente, mas óbvio, quem tiver ali de cara com ela vai ter a melhor paisagem quando ela estiver plenamente aberta, tá? Então, vale a pena ter olhos atentos com esse tema, tá? Legal. Bom, seguindo o raciocínio, eu deixei mais 2 players aqui. A China é nosso principal parceiro de exportação, importação e investimento. Há vários anos já. Sim. China vem bem, 4,5 em média. Já ouvi muito o argumento: mas a China não é mais a mesma, né? Crescia 7, 8. Pessoal, pera um pouquinho, né? A China é o segundo maior PIB do planeta hoje. A China é a maior plataforma produtiva do planeta hoje, né? Ela construiu esse patamar de desenvolvimento ao longo dos últimos pelo menos 40 anos.
E não faria sentido que ela continuasse crescendo 7, 8, 9% ao ano. Sim, Então, hoje, uma China de 4,5% ao ano, gigante. olha, eu brinco, eu queria estar crescendo 4,5% ao ano, Ah, né? É fantástico. Do tamanho que ela tem, ela ainda está, sabe, voando alto, vamos usar esse termo. A China vai muito bem, obrigado, sim. tá? Repare que eu deixei a Índia e eu ainda não havia falado nela, hein, Não, Tadeu? primeira vez. Pessoal, a Índia, naquelas telas anteriores, ela ainda tem uma relação tímida com o Brasil. Pequenininho, Parece, vai ali 2%, perto né? de 2 ponto alguma coisa. É uma relação, é importante, mas relativamente tímida para o tamanho que ela tem junto, né, ao mundo e relacionamento tímido com o Brasil. Agora, a Índia é a bola da vez, gente. A Índia ela vem emplacando 6, 7% ao ano nos últimos anos. O que ela está fazendo não é reinventar a roda, ela Qual segue. cartilha que ela tá A usando? cartilha que ela segue, Tadeu, não é inventada por ela, é uma cartilha manjada, né? Tá, Ela está qualificando mão de obra, boa. né? E isso passa por várias frentes que vão do combate ao analfabetismo até a especialização mais técnica, né? Para cargos de alta gerência ou ciência, enfim, né? Pós-graduação, enfim. Então ela qualifica a mão de obra, ela investe na expansão e na diversificação da indústria, então Certo. ela vem se lançando e expandindo setores novos ou já consagrados. Então você tem uma Índia a todo vapor na automobilística, na fabricação de insumos, né, para o ramo farmacêutico, vacinas. Ela já manda satélites para, né, para órbita. Ela, enfim, né, ótimos programadores para software. Então a Índia ela vai bem, obrigado. E finalmente uma terceira frente ela vem absorvendo e incorporando e multiplicando novas tecnologias, Tadeu. Legal. Então, essa tríade, né? Qualificação de mão de obra, expansão da indústria e absorção de novas tecnologias é um caminho que a China, por exemplo, fez nos últimos 40 anos. E a Índia simplesmente está dizendo: ó, eu não vou reinventar nada, né? Eu vou seguir uma cartilha que funciona e o número está aí para quem quiser, tá? Uhum. Agora, fechando essa tela, Tadeu, eu tenho a Argentina. A Argentina, pessoal, tem uma parcela importante, né, Claro. na exportação e na importação brasileira. Passou muitos anos em crise, Muito tempo. particularmente da pandemia para cá, foram tombos muito severos e agora está em plena recuperação. Não é ainda um momento para festa, eu costumo brincar, porque Ela veio do vale, ela né? vem de um vale e não foi pequeno, ele é profundo, o tombo lá foi muito grande, tá? Mas a notícia é boa por se tratar de uma recuperação. Claro. Tá? E por ser vizinho, por manter um fluxo importante de relacionamento com o Brasil, eu acho que é uma boa notícia, Com certeza. tá? Mas em que se pese é recuperação ainda, tá? Certo. Ainda nesse ano com certeza, tá? Mas os números são bons. Legal. E eu termino aqui essa tela mostrando o Brasil, Tadeu. Essa é a previsão do FMI. O ano passado ele estima 2,5%, talvez um pouquinho menos, mas por aí. Esse ano mais tímido, 1,6%, e o ano que vem 2,3%. O que pega aqui, Tadeu? O que pega na visão do FMI, que não é dele apenas, nós estamos com um freio de mão puxado chamado Selic. Certo. Tá? Ela está muito alta e isso, sem dúvida, é um inibidor do crescimento. Dinheiro parado tá rendendo. Dinheiro parado, renda fixa, rende mais, tá? E com isso, Tadeu, eu faço uma viradinha de chave aqui. Vamos olhar um pouco para o ambiente doméstico. Legal. Agora, né, aproveitando o gancho, mergulhemos no Brasil para, Bora. né, fazer o fechamento aqui do nosso papo. Bora. Olhando por dentro, né, o endógeno. Pessoal, para falar de Brasil, fugindo um pouco dos indicadores tradicionais, eu gosto muito de mostrar a confiança do consumidor. Confiança do consumidor, ela trata do quê? Da expectativa do consumidor em relação à decisão de consumo. Se ele está mais otimista, portanto, digamos, mais propenso ao consumo, ou se ele está mais pessimista, menos propenso ao consumo. Pessoal, claro, esse é um indicador
perceptual, ele está medindo expectativa, mas vale lembrar que a confiança pode sim ser encarada como um dos vetores de uma decisão real de Com consumo. certeza. Né? Lógico, não é uma correlação perfeita, isso em economia não funciona, mas há, vamos dizer, há um indicativo de que maior confiança, por que não? Maior probabilidade e disposição ao ato de consumo. E para que você tenha ideia, o consumo doméstico hoje no Brasil, ele equivale, há muitos anos já, a algo em torno de 60% do PIB. Então é mais da metade. O que eu posso dizer? Se a confiança sobe, há uma possibilidade de que o consumo se aqueça. E quando ele se aquece, óbvio, ele é capaz de erguer o PIB pelos braços para cima, tá? Pessoal, olhando para esse gráfico, olha, a confiança, eu peguei aqui de fevereiro de 21 a janeiro de 26. Ela oscila muito, é um indicador perceptual, ele é sensível, mas observe o último ano. Eu tenho oscilado entre 85, 87, em dezembro chegou a 89, perto de 90, agora janeiro bateu 87. Vamos dizer, um nível de confiança moderado, né? Eu Sim. estou agora rotulando aqui, né? Ele não é momentos mais eufóricos, como lá em 23, por exemplo, né? Chegou a 94 pontos, né? E aí o PIB extrapolou os 2,5 ali, alguma coisa assim. Mas também está longe de uma economia desaquecida. Você olha ali, no comecinho ela chegou a 70 pontos, ali março, abril de 21, vivíamos o segundo pico da pandemia, né? Então, quer dizer, essa confiança, o que me impressiona, Tadeu, mesmo diante de uma economia com juros muito elevado, estamos com uma Selic hoje em 15. Essa confiança ela ainda navega num nível razoavelmente, não chega a ser elevado, mas razoavelmente alto, moderado, tá? O que denota que há provavelmente um consumo reprimido. E isso é uma baita notícia, Sim. tá? Não dá para garantir, óbvio, esse é um indicador perceptual e o máximo que ele gera é uma suspeita, né? A gente tenta, vamos dizer, arrancar insights dele, né? Mas eu diria que 87 pontos para uma Selic tão alta, e lembrando que a Selic, gente, ela dá preço ao dinheiro, e o crédito é o motor do consumo num país como o Brasil. Olha uma confirmação dessa hipótese, Tadeu. Isso aqui é um outro indicador também produzido pela equipe do IBRE, da FGV, né, assim como a confiança do consumidor, em que se mede o quê? A intenção de compras de Natal. Olha que indicador fascinante. Claro. Em dezembro de 25, ou seja, no último Natal, pergunta feita à amostra de consumidores. Você pretende comprar mais, a mesma coisa ou menos do que no ano passado? O volume de gente respondendo que pretendia comprar mais cresceu depois de vários anos. Mesmo a turma que respondeu a mesma coisa também cresceu, tá? Tanto que o indicador final ele subiu na pontuação, voltando ao nível em que tínhamos lá em 2013. Certo. Olha, pessoal, é uma notícia interessante. Claro. Reforça o argumento de que há demanda reprimida e de que talvez ela esteja sendo sim freada por uma taxa Selic ainda muito elevada, Claro. tá? Paralelamente a isso, Tadeu, eu ainda quero mostrar esse indicador aqui, que é a confiança empresarial, irmã, né, da confiança do consumidor. O que é confiança empresarial? A medição, nesse caso, é feita junto ao empresário industrial e quem mede é a CNI. Aqui, basicamente, qual é a ideia? Perceber como é que os empresários estão em relação à economia. Mais otimistas, menos otimistas, mais confiantes para investir ou menos. Esse indicador, se eu for observar 2025, e aqui é interessante frisar, Tadeu, ele tem uma linha de corte que é o nível 50, que é o nível neutro.
Então, é um método da CNI para o cálculo da confiança. Abaixo de 50 é menos confiante, portanto, pessimista. Acima de 50, mais confiante, otimista, tá? Nós passamos o ano de 2025 entre Selic alta, ameaça do tarifaço, levemente pessimistas, pouco confiantes. Por que levemente, Tadeu? Repare que está entre 45 e 50. Não é um pessimismo enraizado, Certo. está perto dos 50, que é um corte, mas é pessimismo, levemente pessimista. Levemente por quê? Porque 48,5, em 1 ou 2 meses, pode cruzar para a faixa dos 50 e vice-versa. Preocupante seria, exemplo, né, abaixo de 45 pontos, ou otimismo forte, acima de 55 e por aí vai. Então, o ano passado, levemente pessimista, né? Melhorou um pouquinho no último mês, mas ainda continua na faixa de pessimismo, tá? Caminhando aqui para o fim já, Vamos né, lá. Tadeu? Eu ainda tenho a mesma análise de confiança do empresário para 2 recortes: tamanho das empresas. Repare, pequenas, médias e grandes, levemente pessimistas, porque elas estão pouca coisa abaixo do nível 50, até as grandes empresas já colando ali no nível neutro, está em 49,5, né? E por região do país, né? Eu tenho Nordeste e Centro-Oeste otimistas, né? Confiantes, e aí Sul, Sudeste e Norte também na faixa aí do levemente pessimistas, tá? Claro, o Brasil é muito grande, né, Tadeu? Quando eu faço esse recorte regional, isso também tem a ver com predominância de atividades econômicas por região e, enfim, agroindústria, turismo, enfim, né? O Brasil é muito heterogêneo nesse sentido, tá? Mas esses são os números que a gente tem para hoje. Fechando aqui né, a análise, Tadeu. Era isso que eu ia te pedir. Fecha sua análise. Esses números, eles apontam para quem? Olha, é um ano de crescimento, tá? Legal. Não apostaria num crescimento, né, espetacular ou quente, mas um crescimento provavelmente em torno ou até um pouco superior a 2, em função particularmente de uma clara demanda reprimida, né? Você vê, essa confiança, ela está mediana, mas para o patamar que a Selic está hoje, eu diria que ela está até, né, confiante demais, né? Vamos dizer assim, tá? E lógico, a grande expectativa, Tadeu, é a queda da Selic. Então, hoje, o Boletim Focus, né, que é aquela medição feita pelo Banco Central, aponta para uma Selic terminando o ano ali perto de 12,25. Hoje ela está em 15, né? 12,25. É uma queda que se desenrolará ao longo dos anos, caso aconteça. Dos meses, né? Daqui até dezembro. 12,25 está longe de ser uma taxa baixa, tá, Tadeu? Ela vai continuar alta, mas arrisco dizer, é um lampejo de oxigênio num mercado que está travado com uma taxa elevada. Isso é fato. Tá? Então, isso pode sim dar um fôlego extra para a economia, e daí essa minha percepção. Você vê, o FMI falou em 1,6 de crescimento para o Brasil em 2026. Agora, o Boletim Focus, recente, já fala em 1,8. Certo. Por quê? Olha, claramente eu tenho uma confiança do consumidor interessante, não é boa, mas está razoável, a do empresário levemente pessimista e uma sinalização de uma Selic que, ao que tudo indica, né, a intenção do Banco Central é começar um ciclo gradual, lento, de queda. Ainda que terminemos, repito, o ano com ela a 12, 12,5, é alta, não há dúvida, mas é um oxigênio para quem está em 15, né? Sim. Isso talvez dê um tempero extra aí, né? Um oxigênio a mais para a economia e além, né, desses 1,6, 1,8. Então não me parece nada muito otimista pensar em algo superior a 2. Até porque, Tadeu, pé no chão, é melhor do que 1,6, crescer 2, 2,2, mas também está longe de ser um desempenho espetacular. Aí é um desempenho razoavelmente bom e talvez um pouco melhor do que esse que as previsões apontam hoje, eu digo, nesse começo de ano. Tá? Legal.
Legal. Então, falei bastante, hein, Tadeu? Não, eu tô aqui de coadjuvante de luxo, olhando tudo e assim, primeiro, muito bacana a maneira como você coloca, né, Anderson? Acho que contextualizar para trazer o dado, né, para que a gente pense, né? Às vezes a gente olha e fala, pô, o Brasil está crescendo, né? Não, a gente saiu de duas recessões muito difíceis em 10 anos, Fortes, né? fortes. Fortes, e isso traz um crescimento, sim, mas qual que é a base do crescimento? O zero é uma coisa, agora menos alguma coisa é outra, Claro, sob base de claro, crescer, claro. né? Eu realmente acredito, eu sou um otimista, mas um otimista racional, Pé né? no Tem chão. que ser, pé no chão. Mas eu realmente acredito que com a sua análise aqui, Anderson, e primeiro eu te agradeço de novo, porque é uma análise muito rica que traz, assim, uma visão muito profissional mesmo de como que o Brasil pode evoluir, de quais são os riscos que a gente tem. E eu tiro aqui duas lições super importantes, né? A primeira é que, se a gente for olhar para fora, talvez a gente deva olhar para parceiros não tão tradicionais e olhar para outros Boa. países, né? Eu acho que o empresário industrial, que faz parte da nossa comunidade, ele pode olhar para países talvez não tão tradicionais, né? Que ele, a China, tudo. Será que você não devia estar olhando para a Índia, a zona do euro, Pois nessa é, região, o novo né? acordo Um com a novo zona do acordo euro, e né? acompanhar isso. E o segundo, que eu saio daqui assim, a economia não mente, né? Então, assim, os dados, eles não mentem, né? Então, sejamos otimistas, mas assim, racionais dentro do que a gente Racionais. consegue fazer. Então, acho que essas duas grandes lições que você conseguiu transmitir. E queria te agradecer, Anderson, pela Ah, um sua prazer. gentileza em fazer isso e pela capacidade. Eu realmente quis trazer nesse primeiro episódio do Vozes Vistas de a sua voz, que faz parte da nossa comunidade, para trazer um pouco de perspectiva para todo mundo. Então, assim, te agradeço, muito obrigado. Perfeito. E acho que quero te fazer uma pergunta final, pra você fechar respondendo Manda. e de maneira objetiva. Vale a pena investir no Brasil? Ah, vale. Eu não tenho dúvida, Tadeu. É assim, isso não significa que a gente não deva enxergar né, os enormes desafios que o nosso país apresenta como um país emergente que é, que tem muito a crescer e a se desenvolver. Mas é um país atraente e promissor. Eu acho que vale, sim, sem Muito bom, dúvida. muito bom. Bom, eu recebi aqui no primeiro episódio do Vozes Vistas o Anderson Pellegrino, professor doutor, uma pessoa que trouxe uma perspectiva econômica sobre o ano de 2026. Quero que você que viu esse conteúdo curta, comente aqui no nosso canal do YouTube, compartilhe com as pessoas que você aí acha que precisa receber esse conteúdo, até para que a pessoa que está às vezes otimista demais ou pessimista demais tenha uma racionalidade sobre uma tomada de decisão. O Vozes Vistas é o nosso podcast. A gente inicia ele com esse primeiro episódio. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado. Curte e segue a gente aqui no canal do YouTube, que eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo de alto valor para sua vida como número 1 CEO e empresário, seja da comunidade ou não. Então, um abraço a todos. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço. Um Segue grande a abraço. Vistage.